A vida não muda quando a gente só pede. Ela muda quando a gente entende o nosso papel no processo. Talvez você esteja pedindo algo para Deus há muito tempo. E talvez o que esteja faltando não seja fé. Seja clareza sobre a sua parte. Nem todo dia a gente tem respostas, mas todo dia a gente pode dar um passo. Foi só depois que eu entendi isso que muita coisa começou a mudar pra mim. Uma das coisas que a gente mais sofre hoje em dia é em questão da ansiedade, né? É em questão da gente acabar se preocupando com coisas que estão fora do nosso controle. Se preocupando com coisas que a gente pode fazer a nossa parte e entregar nas mãos de Deus, sabe? Que Ele vai fazer e Ele sempre faz. E quando eu entendi que a partir do momento que eu faço a minha parte, eu só preciso me entregar aquilo que tá fora do meu controle, isso mudou completamente pra mim. E isso mudou a minha confiança em Deus também. Porque eu entendo que Ele pode fazer, eu creio que Ele pode fazer. E eu entendo que eu também só preciso me posicionar, sabe? Entendo que eu só preciso me colocar no lugar de autorresponsabilidade para que, de fato, eu possa descansar. Porque se a gente não faz aquilo que precisa ser feito, se a gente não faz aquilo que a gente sabe que precisa fazer, a gente vai entrar mesmo no lugar de ansiedade. Porque a gente sabe que a gente não fez. E é aquele negócio, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, se você tem plantado e feito a sua parte, você só precisa entregar. E eu sei como é desafiador, porque eu levei muitos anos pra entender isso. Mas depois que você vivencia isso de fato, passa a se tornar responsável pelas suas escolhas, a escolher diariamente de forma consciente aquilo que você tá plantando. Vamos falar de autoestima. Se você não cuida de si mesma, se você não se trata com carinho, se você não faz coisas boas por você, se você não faz boas escolhas por você, se você não tenta amadurecer, se você não tenta evoluir, não tem como ter uma boa autoestima. Não tem como você querer ter um senso de autoestima elevado, sendo que você não está plantando isso. Então, se você deseja coisas na sua vida, e principalmente se tratando de autoestima, né? Se a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer, aquilo que a gente sabe que precisa fazer, a gente acaba, de fato, não colhendo os frutos. A gente acaba não vivendo aquilo que a gente quer viver. Então, quando você entende que para você ter os resultados que você quer e para você ser uma pessoa confiante, mas confiante que eu digo talvez até despreocupada, no sentido de, se você quer ter autoestima, certo? Você é uma pessoa que não tem autoestima, você não vive isso hoje, mas você deseja viver isso. Você começa pegando pelo menos um hábito em cada área da sua vida. Na sua área, na parte espiritual, na parte emocional e na parte física. Você pega um hábito diferente pra você colocar na sua vida. A gente tô com uma coceirada, não sei porquê. Acho que é porque... Ai, eu tô suando igual um porquinho. Se você plantar esses hábitos, se você começar a executar esses hábitos na sua vida, você pode descansar. Minha filha, talvez você não acorde no dia seguinte simplesmente se sentindo a mulher mais maravilhosa do mundo. Mas acredite que com a constância, com você estar fazendo isso todos os dias, uma hora você vai chegar lá. E qual que é o ponto? O ponto é que você vai estar plantando, ou seja, você vai estar fazendo aquilo que precisa ser feito e você pode descansar. Entende? Só confiar de que aquilo de fato vai se tornar realidade pra você. Isso é uma coisa tão doida, porque às vezes a gente acha que o segredo é algo muito, muito mais desafiador, quando na verdade não é. É só de fato você fazer aquilo que você precisa fazer, aquilo que você sabe que precisa fazer. E as coisas, elas simplesmente vão acontecer. E você vai se tornar aquela pessoa que você gostaria de se tornar. Mas é aquele negócio, é uma construção. E a gente precisa estar compromissados com o processo, sabe? A gente precisa querer aquilo de verdade e ser constante. Porque esse é o segredo, sabe? Você fazer aquilo que precisa ser feito, ter constância naquilo que você sabe que precisa fazer e simplesmente descansar, sabe? Confiar mesmo de que as coisas vão acontecer. De confiar que Deus está fazendo, de que Deus está mudando o seu interior. Voltando a falar ali da autoestima, né? Deus, Ele quer que você tenha uma boa autoestima. Ele quer que você se sinta bem consigo mesmo. Ele quer que você se ache linda. E Ele quer te dar uma nova identidade. Só que não é assim, ai Deus, me dá uma nova identidade. Deus, renova minha autoestima. Claro, é muito importante a gente colocar isso em oração. Mas se a gente não tiver as nossas atitudes, se a gente não ser coerente com aquilo que a gente quer, infelizmente as coisas não vão acontecer.
E não porque, ai Amanda, mas não existe milagres não podem acontecer. Podem, mas Deus é um Deus, Ele é um Deus de organização, sabe? Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus, como tudo na nossa vida, a gente precisa de organização. Deus é um Pai organizado. Então, muitas vezes, né, às vezes a gente acha, mas Deus pode fazer um milagre e vai mudar completamente a minha autoestima, a forma como eu me vejo. Tá, mas será que você estaria pronta para viver isso que você quer viver? Será que você seria uma boa pessoa se você tivesse de fato um senso de autoestima elevado, se você se tornasse uma pessoa mais confiante? Enfim, será que você seria mesmo? Será que você aguentaria o peso de ser quem você é? Porque assim, se você acordar num dia do nada com autoestima e tal, você vai precisar regar aquilo. Você vai precisar cuidar daquilo. Não é como, Deus vai fazer na minha vida. Eu vou acordar maravilhosamente, se sentindo muito bem, todos os meus traumas curados, minha identidade renovada. Tá, mas e aí? Qual vai ser o seu posicionamento nos próximos dias? Porque se você não cultivar aquilo, se você não estar diariamente, se você não continuar construindo, né, aquilo que Deus já transformou em você, você não vai conseguir sustentar. Então tem coisas que Deus realmente não faz por nós porque nós não estamos prontos para suportar aquilo, para viver aquilo e para se compromissar com aquilo. E é por isso a importância do processo, porque é no processo que você aprende a como se tornar de fato aquela pessoa, é no processo que você aprende a suportar o processo. E isso é muito louco. Isso exige organização, isso exige compromisso, isso exige constância. Fazer a sua parte não é sobre controle, é sobre responsabilidade. E quando você faz o que te cabe, descansar em Deus fica muito mais leve.